Desde terça-feira parece que vai começar uma nova era entre uma das maiores, aliás, duas das maiores torcidas organizadas do Flamengo. Arrascaeta, poupar, minutagem. Precisamos de um meio-campo. A gente vai falar sobre esse tema no programa também. Enzo Fernandes. Galera, vocês sabiam que esse jogador quase vestiu a camisa do Flamengo? Pois é, também tem Rossi apontando para ele qual é o goleiro referência dentro do futebol brasileiro. Hoje é dia de clássico importantíssimo, jogo de 6 pontos entre Palmeiras e Flamengo. A gente conta tudo sobre ele também. E tem Andréas Pereira falando sobre retorno, futuro, Flamengo. E aí? E aí? E aí? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar com as notícias. Um torcedor definiu bem o que aconteceu essa semana. Ele falou assim: que mantenham a palavra dessa vez. O Flamengo precisa. O que significa isso? Tanto a torcida raça rubro-negra quanto a Jovem Flá tem uma disputa já bem antiga. Inclusive, isso se nota dentro do Maracanã, quando uma começa a entoar um hino, a outra entoa um hino diferente. Isso não ajuda em nada, vira uma bagunça danada, não é verdade? Chegaram a um consenso na terça-feira e, de agora em diante dessa data, as duas torcidas vão se unir, inclusive nos cantos dentro do Maracanã. Tudo isso visando o quê? Acho que o principal favorecimento ao clube, ajudar o time dentro de campo. Afinal de contas, eu sempre entendi que uma organizada entra para ajudar, não para atrapalhar, não é verdade, galera? Com certeza, eu acho, claro, a gente sabe que existem aí algumas rivalidades entre elas, né? Mas o bem, por um bem maior, apoio ao Flamengo, né? Sempre é o mais importante de tudo. Então, parabéns. Bom, galera, seguindo com as notícias, vivendo a sua melhor fase desde que chegou ao Flamengo, Agustin Rossi surpreendeu ao mencionar um goleiro de um rival aqui no Brasil como uma de suas referências. Eu falo de quem? Do goleiro do Palmeiras, o Everton. Segundo Rossi, a longevidade e a consistência do goleiro no time paulista são aspectos que chamam a atenção. Em entrevista ao GE, o Rossi disse o seguinte: eu comecei a ser goleiro quando já estava maior, então nunca acompanhei muito futebol. Tem muitos goleiros que eu gosto, mas o Alisson é o goleiro com quem eu mais tenho similaridade. O meu estilo é similar ao dele. Tem muitos grandes goleiros por aí. No Brasil, o Everton é um goleiro também que faz o simples. O goleiro está ali para defender. A quantidade de tempo que ele já está no Palmeiras também contribui para a regularidade que ele alcançou. Sem dúvida nenhuma, o goleiro do Palmeiras é um grande goleiro, né? É verdade. Bom, o Rossi também comentou, galera, sobre as possibilidades de ele chegar à seleção argentina. Segundo ele, o bom desempenho, o bom trabalho que ele faz no Flamengo pode meio que ajudar aí a abrir as portas para ele para uma convocação à seleção. O Rossi já foi cogitado, inclusive, por parte da imprensa argentina, mas ele nunca chegou a conseguir aí uma convocação oficial. Quem sabe, né? Ainda dá tempo. A boa estrutura de um clube já parte do goleiro. Na normalidade, goleiro é uma posição que a gente nem precisa estar falando quem é o titular, porque ele vai estar ali em todos os jogos. O Everton, o Fábio, aquele goleiro que era do Corinthians, que hoje está no Cruzeiro. O Cássio. São nomes que estão aí.
E o Flamengo passou nos últimos anos buscando esse goleiro. Aparentemente encontrou no Rossi esse homem que, pra gente, não é lembrado e está ali sempre defendendo o Flamengo nos momentos importantes. E o Everton, não vou nem falar a respeito, para mim é o melhor goleiro que tem dentro do futebol brasileiro, não tem dúvida. Seguindo com as notícias, Enzo Fernandes participou de um podcast, a qual ele revelou uma situação vivida por ele em 2022. Para quem não sabe, hoje ele é jogador do Chelsea, vai enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes. Na época, em 22, ele jogava pelo River Plate. E o Flamengo e o clube argentino quase chegaram a um consenso na contratação por parte do Flamengo do jogador. E por que não veio? Simples. Ele queria disputar a Champions League. Então ele disse um não ao Flamengo. Não pela entidade, mas sim por esse desejo. Acabou indo para o Benfica, que sinceramente foi 6 por meia dúzia, porque lá eles não conquistam nada mesmo, porém chegou na Europa. Hoje no Chelsea ele fala com recordação e talvez quem sabe, um dia tá vestindo a camisa do nosso Mengão. É meio campista, galera, e sinceramente joga bola, joga bola. Que pena, né? Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo cogitou repatriar Andréas Pereira no início da temporada. Na ocasião, o Boto fez contato com o staff do jogador, porém não avançou devido a valores. Em participação no videocast Toque e Passa, do jornal O Globo, Andréas foi questionado sobre a possibilidade de um dia retornar ao Flamengo. Ele fez mistério, mas revelou que se retornasse um dia ao Brasil, sem dúvida nenhuma, o Flamengo seria a sua primeira opção. Ele ainda afirmou que se encaixaria muito bem no time do Felipe Luiz. Será, Andréas? Bom, ele também falou sobre o nosso técnico, sobre o Felipe. Segundo ele, ele vem fazendo um bom trabalho, mas revelou que também corneta o Felipe Luiz de vez em quando, viu? Ele disse o seguinte: quando o Flamengo está bem, eu mando parabéns. Quando não está tão bem assim, também mando uma mensagem, uma cornetada, dizendo: está precisando de um meio-campista. Mas a cornetada é como torcedor. Então tá, né? Ainda nessa entrevista, galera, ele negou qualquer contato com o Boto e o Felipe Luiz para um retorno nessa janela agora de meio de ano. Disse que não teve contato formal nenhum com o Flamengo, mas também disse que acredita que seria bem recebido pela torcida rubro-negra. Ele disse o seguinte: sempre vai haver torcedores que se lembrarão do que aconteceu, mas a maioria sabe da minha qualidade e que amo o clube. Acho que eles me receberiam sim, de braços abertos. Eu sei que as opiniões sobre esse assunto, elas divergem bastante. Alguns ainda se lembram muito e não perdoam o Andréas Pereira de jeito nenhum pelo que aconteceu na Libertadores. Outros já deixaram pra lá, sabem, né, realmente da qualidade desse jogador. Mas e vocês? Em qual time vocês estão? Do sim ou do não? Essa acho que é a pergunta de 1 milhão, né, não? Sem dúvida nenhuma. Eu sou um daqueles que gosto do futebol do Andrés. Daqui 20, 30 anos eu perdoo ele. A mágoa ainda persiste. Não dá para ser diferente. Seguindo com as notícias, galera. Futebol realmente é uma coisa que vem mudando e vem mudando muito. Arrascaeta, fora do clássico contra o Botafogo, coisa que a diretoria do Flamengo falou que seria o foco principal, Campeonato Brasileiro. Aí ele entra 20 minutos contra o Botafogo da Paraíba. Motivo: não descondicionar o jogador. Ele ficou em campo ali 20, 25 minutos. Não agregou basicamente nada naquele tempo que esteve em jogo, né? Mas, para manter ali a condição física e não descondicioná-lo, ele entrou em campo. Isso aí expõe uma realidade muito difícil para o Flamengo. Hoje, nós não temos um jogador substituto. E acho que ficou muito claro, inclusive, nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, não é verdade? Sim. A gente não teve produtividade. Contra o próprio Botafogo do Rio de Janeiro também.
O time era totalmente desequilibrado dentro de campo e ligação direta, meio-campo-ataque, o que vem acontecendo até com uma certa frequência. A gente está vendo, principalmente para essa janela ligada a esse Mundial, a qual dizem que chegarão mais ou menos 4 jogadores para o Flamengo, as movimentações, mas meio-campo não é um nome que entra na lista. Pois é, né? A questão é a seguinte em relação ao Arrascaeta. A gente não ter um substituto à altura desse jogador, quando a gente tem, os adversários sabem que precisam ali pressionar e segurar o meio-campo do Flamengo. Quando não tem, sabem muito bem que as jogadas do Flamengo são pelas laterais ou então ligação direta da defesa com o ataque. Sim. Fica muito maçante e repetitivo, lance que nós trouxemos ontem aqui no canal. Verdade. Para ver como as coisas caminham juntas, né, galera? E dia após dia fica muito claro que jogador de futebol já não é mais como antigamente. Todas essas métricas adotadas para ver como está o condicionamento físico do jogador, ou se pode ou não sofrer uma contusão, coisa que no passado não existia, acaba deixando o atleta a cada dia mais distante do gramado, não é verdade? Verdade. O palco principal e o fator de trabalho dele. O Flamengo tem que resolver essa questão. Pra ontem. Tem que resolver. Bom, galera, e pra finalizar, hoje é dia de Mengão, meus amigos. Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje às 16 horas no Allianz pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão fica por conta da TV Globo para todo o Brasil, exceto Rio Grande do Sul e também Pernambuco. Porém, o Premier também vai transmitir a partida. Para esse jogo, todos nós sabemos que temos aí desfalques importantíssimos, mas a provável escalação do Flamengo é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique. E aí? Galera, é o que nós temos disponível e é um bom time. Vai ser um grande jogo importante para o Flamengo com relação ao Campeonato Brasileiro e a gente espera que o time entre com vontade dentro de campo. Acho que já começando assim tá bom. O principal é Não isso, é? né? A vontade. Bom, lembrando a vocês que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que ia acontecer nesse clássico de hoje à tarde. E eu adoraria falar que não vai ter jogada frango, sem cisca-cisca. Pelo amor de Deus, hein? É. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês. Sorte pra nós nesse jogo de hoje à tarde. Nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.